Vamos falar sobre igreja, uma comunidade de graça. Diga lá, igreja. Uma comunidade de graça. Glória a Deus. Amém. Vamos ler este texto no Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Diga assim, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, para mim, a pessoa de Jesus Cristo é a encarnação de toda a teologia. Às vezes há pessoas que dizem assim, a teologia de acordo com fulano tal, a teologia de acordo não sei com quem, a teologia. A minha teologia é de acordo com Jesus. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Ele é a encarnação da teologia toda. Graça e verdade. Diga lá, graça, diga lá, graça e verdade. Duas coisas importantes. Certo? Diz, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Irmãos, a gente pergunta assim, será que precisamos de mais alguma coisa? Uma pergunta interessante. É uma pergunta para vocês responderem. Será que precisamos de mais alguma coisa além disto? Graça e verdade? Ele é a encarnação disto. Certo? Ele é a encarnação. Olhamos para Jesus e vemos graça e verdade. Alô? Está certo? Está certo, irmãos? Posso ouvir um amém? Ele é a encarnação disto. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é a encarnação, é a personificação da graça e da verdade. Ponto. Não tem mais. Está certo, irmãos? E a igreja, enquanto corpo de Cristo, ouça bem, a igreja enquanto corpo de Cristo, que tem como autoridade a pessoa bendita de Jesus Cristo, que Ele é a encarnação da graça e a verdade, a igreja enquanto corpo dele, enquanto corpo, é simultaneamente esta autoridade para ministrar graça e verdade. Liga lá comigo, a igreja, enquanto corpo de Cristo, tem autoridade para ministrar graça e verdade aos outros. Temos autoridade. Porque Jesus, é a personificação disto. Ele é o cabeça da igreja. Toda a gente sabe isto. Alô? Ele é a cabeça. Certo? E a cabeça não é separada do corpo. Quem é que tem a cabeça separada do corpo? Aqui, levanta o braço. Bem, alguns têm uma boa cabeça e um mau corpo, mas, por exemplo, o pastor Danilo tem tudo igual, tudo ali à maneira. Não é? Ok. Os irmãos sabem, uma coisa importante é nós entendermos que a igreja não é separada da cabeça. A igreja não é separada da cabeça. A nossa cabeça, certo? A nossa cabeça é o centro, não é? O emissor de tudo aquilo que acontece no nosso corpo. É a nossa cabeça. Posso ouvir um amém da vossa parte? O António Variações tinha uma música que dizia assim, quando a cabeça não tem juízo, certo? Quando a cabeça não tem juízo, eu não sei se este ditado, este provérbio existe lá no Brasil, não é? Mais ou menos, não é? Mas em Portugal é isto, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Não é o caso do Senhor. Nós somos o corpo. Então o corpo é esta expressão. O corpo de Cristo tem autoridade para ministrar aquilo que Ele mesmo é a personificação de graça e verdade. E eu gostaria de ver um exemplo bíblico, uma narrativa bíblica, nesta manhã, que nós vamos ler, que todos nós conhecemos, certo? Todos nós conhecemos, que nos fala exatamente sobre isto. Onde Ele personificou esta graça e a verdade. Eu vou ler. Deixou a Judeia, vamos ler todos por ali, está bem? Eu gosto de ler só numa só versão. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
comida. Disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Uma pergunta, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Que sou mulher samaritana. E depois diz assim, é muito importante isto, para vocês entenderem o resto da mensagem, diz ali assim, porque judeus, leiam lá comigo, porque judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vou avançar mais para a frente, na continuação do diálogo. Esta mulher disse a Jesus, a mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Repare bem nesta expressão, não tenho marido, disse-lhe Jesus. Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. É bem uma mulher bem pós-moderna. Certo? Já naquele tempo, a pós-modernidade, Joyce Rubinho estava aqui bem expressa. É verdade ou não é? Hã? A coisa é brava. Hã? A gente diz, e os tempos de hoje? Quais tempos de hoje? E aqueles? Olha esta. Hã? Já tinha tido 5, tinha outro e não era dela. Hã? Lá vai. Sim, senhor. Isto nem a TV 7 dias. E diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. E depois de ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Mas, irmãos, eu citei esta narrativa porque vos quero falar exatamente sobre isto, sobre a verdade e a graça. Verdade e graça. E verdade e graça, verdade, quando alguém caminha em verdade e graça, a verdade e a graça quebram muitos preconceitos. Certo? A religião não. A religião tem muitos preconceitos. Certo? Nós podemos ver ali na história daquela mulher, que era samaritana e diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Tinha a ver tudo, já vamos ver, com religião. Mas quando nós caminhamos em graça e em verdade, a graça e a verdade têm a capacidade e o poder de quebrar muitos preconceitos religiosos. E não só. Alô? Vamos ver alguns preconceitos que foram quebrados nesta narrativa. O primeiro preconceito quebrado foi este. Foi entrar em terra de samaritanos. Diga lá comigo. Entrar em terra de samaritanos. Entrar em terra de samaritanos. Irmãos, este foi o primeiro preconceito quebrado que Jesus teve naquele dia. Porquê? Porque havia um conflito étnico, havia um conflito social, político até, e religioso, acima de tudo, com os judeus. Havia esse conflito, certo? E por causa deste conflito étnico, que ali diz que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, nem os judeus
com os samaritanos, por causa deste conflito étnico, certo? Diz que não havia qualquer comunicação. Por causa deste conflito religioso também, já vamos ver porquê, já a seguir, não havia qualquer comunicação, não havia tampouco minimamente, certo? Era uma coisa até perigosa comunicar entre uns e outros. É um pouco assim como os cristãos e os islâmicos, assim um pouco. Sim, algum preconceito, algumas coisas assim, pronto. Mas isso é outra história. Uma das coisas que nós precisamos de entender é que Jesus quebrou esse preconceito. Jesus, ele disse, olha, hoje convém passar por ali. Convém passar por ali. E enquanto os discípulos foram a Samaria para buscar comida, Jesus ficou ali, naquele poço. Jesus sabia o que ia acontecer ali. Ele era profeta. Não se esqueçam daquela mulher assim, eu vejo que tu és profeta. Ele sabia o que ia acontecer ali. E ele ficou lá no poço. Ele ficou ali no poço. Estava ali, ele não estava ali por acaso. Certo? Ele não estava ali por acaso, ele estava ali por alguma razão. E aqui vem aquela veiazinha calvinista, não é? Uma coisa que já tinha sido predeterminada. Jesus estava ali, no poço. E não estava ali por causa da água. Estava da água, mas que era ele que tinha que dar. Sim, essa é a razão pela qual ele estava ali. Não era por causa da água que ele foi pedir, como vamos ver, e já percebemos isso. E Jesus quebrou esse preconceito, certo? Foi um preconceito terrível que existia. Não havia esse preconceito. E sabe, muitas vezes, hoje em dia, a igreja tem preconceitos religiosos, tem preconceitos étnicos, tem preconceitos muitas vezes, infelizmente eu vejo com muita tristeza, preconceitos contra a migração, preconceitos contra a religião, preconceitos contra formas de vida, etc. Tem muitos preconceitos. Meus irmãos, infelizmente a igreja é mais conhecida hoje em dia por aquilo que é contra do que por aquilo que ela diz que acredita. É mais conhecida por aquilo que diz que não acredita do que por aquilo que diz que acredita. Vocês estão a entender? Meus irmãos, eu para dizer... Ouça, entendam bem. Eu só tenho que dizer o que eu acredito. Eu não preciso dizer o que eu não acredito. Porque quando eu digo o que acredito, está subentendido o que eu não acredito. Alô? Quando eu digo assim... Ouça, quando eu digo assim... Eu creio só num só casamento. Eu creio só em ser fiel à minha mulher. Eu creio só na monogamia. O que é que eu estou a dizer? Eu não preciso dizer, olha, eu sou contra a poligamia, eu sou contra isto ou aquilo. Não, eu não preciso, eu sou contra o adultério. Não, eu sou a favor da fidelidade. Eu sou a favor. Eu sou a favor da fidelidade. Quando eu sou a favor da fidelidade, eu estou a dizer, está subentendido, eu sou contra a infidelidade. Não sou a favor. Eu não preciso dizer aos outros, chegar ao pé de uma pessoa que é, certo? Dizer assim, eu sou contra. Não sou contra nada, eu sou a favor. Eu sou a favor de amar a minha mulher o resto da minha vida. Quando eu morrer, se for eu primeiro, digo assim, tchau, bye. Já não tens mais roupa para escolher para eu pôr, que agora vou ter outro fatiota. Às vezes os nossos preconceitos impedem-nos, bloqueiam de podermos entrar, de alcançar os samaritanos. Certo? Os nossos preconceitos étnicos, porque nós temos a mania também que somos bons, somos os maiores, como nós não há ninguém. Impedem-nos de alcançar os nossos samaritanos. Meus irmãos, nós como igreja precisamos de entrar onde ninguém mais quer entrar. Certo? Precisamos de entrar, diga lá comigo, precisamos de entrar onde mais ninguém quer entrar. Ou seja, precisamos de fazer pontes aonde mais ninguém quer ir. Precisamos de tocar aonde mais ninguém quer tocar. Precisamos de comunicar aonde mais ninguém quer comunicar.
A questão não é se eu concordo. A questão é que eu tenho que. Enquanto ministro do Evangelho, enquanto pastor de uma igreja, eu sou responsável para que esta igreja possa fazer pontes, para que esta igreja possa comunicar com os samaritanos. Certo, irmãos? Alô? O segundo preconceito quebrado foi este. Conversar com uma mulher, naquela altura, para um judeu, era uma perda de tempo. Aliás, a mulher disse assim, sendo tu judeu, estás a conversar comigo, eu que sou mulher samaritana, tu estás a conversar comigo. Naquela altura, ser mulher já não era favorável. Vocês sabem, hoje também, a história diz que os judeus, quando oravam, era célebre a oração que diziam assim: Senhor, damos-te graças, porque eu não sou nem cão nem mulher. Os homens oravam, sério, eu não estou a brincar. Mulher, hã? Exatamente. Não é? Vocês entendem? Agora veja, era mulher samaritana. Aquela mulher ficou abismada. De repente está ali alguém, está ali um homem judeu, cheio de preconceitos religiosos, étnicos, porque os judeus eles tinham aquela cena de que eles eram os maiores, fora deles não havia mais nada. Eles eram os maiores, eram os únicos. E fora deles não havia mais nada. E aquela mulher de repente vê ali um homem judeu a conversar com uma mulher que era de Samaria. Sendo tu judeu, estás a conversar comigo que sou mulher samaritana, sou mulher de Samaria. Conversar com uma mulher era uma perda de tempo. Diga lá comigo, conversar com uma mulher era uma perda de tempo. Ele quebrou. Olha, naquela altura ninguém tirava tempo para conversar com uma mulher. E muito menos de Samaria. Os judeus eram profundamente machistas para o fazer. Profundamente. As mulheres não tinham para eles, judeus, homens, qualquer valor. Aliás, sabem, Moisés foi, de certa maneira, coagido a dar as chamadas cartas de desquite ou de divórcio para todo aquele que pedisse, se chegasse a casa e o almoço ou o jantar ou o que quer que fosse não tivessem condições, era suficiente para aquele homem fazer uma carta de desquite e mandar a sua mulher embora, porque ela não tinha valor nenhum a não ser para aquilo e para a reprodução, mais nada. Alô? Irmãos, irmãs, ainda bem que vocês não vivem naquele tempo. Alô? Era uma tragédia, era ou não era? É verdade. A igreja precisa... Ouça. Entenda bem isto que eu lhe vou dizer. A igreja é uma comunidade de conversas. Eu vou repetir outra vez. A igreja é uma comunidade de conversas, de relações afetivas. A igreja precisa de conversar. A igreja precisa de estabelecer conversas. Não é se eu estou de acordo ou se não estou de acordo. A igreja precisa de fazer pontos. A igreja precisa de, sabe, na cultura que nós vivemos, as coisas mais importantes são as conversas. Conversar. E confesso, irmãos, que nós muitas vezes, enquanto igreja, enquanto comunidade cristã, nós não estabelecemos conversas. Nós só estabelecemos monólogos, e às vezes de cima para baixo, pensando que os outros, se não pensam como nós, não têm qualquer valor. E não é verdade. A igreja deve promover conversas. A igreja deve estabelecer diálogos com os outros. Eu lembro que aqui há uns anos, fiz uma coisa... poucas igrejas em Portugal fizeram. Um dia, aqui eu trouxe, não sei se alguns amigos se lembram disso, eu trouxe aqui o Padre Miguel aqui da freguesia. Lembra-se disso? E o Padre Miguel veio aqui, fizemos aqui um sábado à tarde. Quantas pessoas estiveram aqui nessa altura?
Uma série delas ainda. O Padre Miguel veio falar sobre aquilo que era a perspectiva da Igreja Católica Romana sobre casamento e sobre divórcio. Parecemos aqui. E sabem, irmãos, o homem quando chegou aqui e foi falar, ele poderia pregar hoje perfeitamente aqui, sem problema nenhum. Estabelecer conversas. Ouvir o que os outros têm a dizer. O que os outros têm a dizer não tem problema. Eu posso não é. O mais importante não é se eu concordo ou se não concordo. O mais importante é o facto de eu ouvir aquilo que é o coração dos outros. E Jesus ouviu, Jesus estava ali para ouvir o coração daquela... Ele tinha um outro alvo, mas estava ali para ouvir o coração daquela mulher. Posso ouvir um amém da vossa parte? Não é que eu preciso dos vossos améns, mas gosto de os ouvir, certo? Gosto de os ouvir. Terceiro preconceito quebrado. Jesus reconheceu o valor daquela mulher. Diga lá comigo. Jesus reconheceu o valor daquela mulher. Certo? Ele reconheceu o valor. Sabe como? Eu vou explicar. Jesus, quando conversou com aquela mulher, ele fez-lhe um pedido. O que é que foi? Água. Ouça bem, água. Sabe, os homens judeus não pediam nada aos outros. Era uma humilhação. Ele pediu a uma mulher que lhe desse água. Dá-me de beber. Dá-me de beber. E aquela mulher estranhou, certo? Ela estranhou. Espera aí, tu estás a pedir, tu, sendo judeu, estás-me a pedir a mim. Estranhou. Um homem a pedir uma coisa a uma mulher. Estabelecer comunicação com ela, sendo samaritana, para lhe pedir água. Jesus reconheceu o valor daquela mulher. Do ponto de vista social, na época, ouça bem, do ponto de vista social, na época, Jesus rebaixou-se ao pedir água àquela mulher. Muitas vezes, nós precisamos de nos rebaixar. Precisamos de vir cá abaixo. Certo? Porque os outros, sendo samaritanos, ainda lhes podemos pedir alguma coisa que nos possam dar. Alô? Certo? Porque nós às vezes pensamos que só nós é que temos para dar. Mas os outros há coisas que têm para nos dar. Sabiam isso? Vocês sabiam isso? É verdade. Há coisas que os outros têm para nos dar. Mesmo não sendo cristãos. Nós temos a mania que nós somos os possuidores de tudo. E que sem nós nada funciona. Mas há coisas que as outras pessoas têm para nos dar. Sabiam isso, irmãos? Há coisas que podemos aprender com eles que têm para nos dar. Que podemos pedir. Olha, ajuda-me. Dá-me. Eu preciso. Jesus pediu água a uma mulher samaritana. Olha, dá-me de beber. E ela estranhou aquilo. Se vocês forem ler o texto, vocês vão ver que ela estranhou. Senhor, tu, a pedir-me, a mim, mulher samaritana. Olha, os nossos pais beberam aqui, vinham cá, Jacó, os servos, todos eles que vinham aqui, eles, não eram as mulheres, eram eles. Jesus iniciou, interessante, Jesus iniciou o diálogo pedindo água. Jesus iniciou o diálogo pedindo uma coisa fundamental na vida. Água, coisa básica que todos nós precisamos. Quem é que precisa de água para viver todos os dias? Precisamos de água. Olha, eu por acaso tenho aqui já, graças a Deus. Precisamos. Ele pediu uma coisa básica, fundamental. Água. Ele disse, dá-me de beber. Ele iniciou o diálogo com um pedido. Água. Nós, infelizmente, como igreja, nós não sabemos iniciar diálogos. Porque nós não sabemos nem tão pouco reconhecer que o pedido pedir alguma coisa é uma forma de nós estabelecermos comunicação e diálogo com os outros. Nós, quando conversamos com os outros, nós pensamos que só nós temos para dar. E é falso. Na realidade, Jesus tinha.
Mas ele pediu água. Ele iniciou o diálogo pedindo água. Uma necessidade básica da vida de cada um de nós. Ele passou ali, estar naquele poço, um poço ancestral, um poço com grande significado, com grande valor bíblico, que aquela mulher citou. Jacó e os seus descendentes, os seus servos, tudo usaram. Ele disse, olha, ele mesmo usou, que foi criado este poço para este efeito. Nós, igreja, precisamos de descer aonde os outros estão. Quando nós descemos aonde os outros estão, isso não significa a perda da nossa identidade, nem dos nossos valores. Ouça, irmãos, ouça, às vezes mete-me aflição ver gente que pensa que o simples facto de eu descer aonde os outros estão, que eu estou a perder a minha identidade e os meus valores. Nunca! Nunca! Simplesmente eu estou a baixar, a ir até lá para comunicar, para quebrar paradigmas sobre aquilo que é a nossa identidade e a deles, de maneira a ganhar o seu coração. Paulo, ele disse, eu fiz-me tudo para com todos, para os ganhar para Jesus. Certo? E às vezes nós quebramos estas barreiras. A semana passada eu estive numa reunião de liderança de uma igreja, que eu não vou dizer qual era, uma igreja, um grupo, a liderança, o núcleo principal da igreja. E eu estava-lhes a contar de uma experiência que aconteceu aqui há uns anos, quando se iniciou uma campanha que era o Minha Esperança Portugal, ou Portugal Minha Esperança. Já não me recordo qual é que tinha à frente, se era Portugal Minha Esperança, se era Minha Esperança Portugal. Era uma campanha. Recordam-se disso, os irmãos? Eu e a minha mulher, nós fomos convidados, dentro dessa campanha, o pastor daquela igreja convidou-nos para lá ir, para eu ir ministrar, para entusiasmar as pessoas, a evangelizar. Bem, eu fui, era a primeira vez que eu ia ali. Era uma igreja que eu nunca tinha ido e eu fui. E vocês sabem, irmãos, eu sempre chego cedo. Como aqui, eu faço a mesma coisa aqui, eu aqui às vezes às 10 para as 10 estou ali. E claro, aproveito para ir ao bar e como o meu pastelinho de nata, como aquele que está ali à espera de mim, a olhar e a sorrir. Certo? Eu sempre vou mais cedo, para onde quer que eu vá, eu sempre vou mais cedo. Às vezes chego mais cedo até que o pastor ou quem quer que seja. Gosto de ir tranquilo, gosto de entrar, gosto de perceber, gosto de olhar para a decoração, gosto de olhar como é que estão gosto de ir àqueles quadros, aqueles placares, para eu poder perceber a cultura da igreja, o que é que eles fazem, o que não fazem. Gosto de olhar para as pessoas, gosto de ver se são pessoas com mais idade, com mais jovens, etc. Gosto de fazer isso, gosto de fazer uma leitura atenta para adequar a minha mensagem. Gosto de fazer, eu sou assim, é a minha maneira de ser, correto? E fui. Cheguei lá meia hora mais cedo. Claro, pouca gente ainda lá estava. Eu e a minha mulher falámos com o irmão, que era um irmão que era porteiro, já com alguma idade. O irmão, eu disse, olha, desculpa, eu sou pastor, venho pregar, sou convidado. Ah, sim, senhor. Olha, faz favor, escolha um lugar e sente-se. Eu escolhi, entrei, o pastor ainda não estava, sentei-me lá atrás, à espera que o pastor viesse. E perguntei, o pastor não está então? O pastor não está? Disse, não, o pastor foi ali. Há ali um jardim. E como estamos a convidar pessoas por causa da campanha, ele foi ali a um jardim com um grupo de jovens, uns 6 ou 7 jovens, levaram umas guitarras e foram lá para convidar pessoas para vir à igreja. Ok, olha, eu fiquei contente. Uau, 5 estrelas, né? O pastor e os jovens foram ao jardim para convidar pessoas, era a campanha, tudo isso, ok. 10 minutos depois de ali estarmos, entra um jovem, daqueles que têm aqueles cabelos que têm assim umas redes, tipo, como é que é? Rastas, né? Rastas. Mas aquilo tem um nome próprio, aquelas redes.
tinha assim o cabelo todo coisa e tal, o homem todo com aquele tipo, uma roupa, pronto, como eles os rastas usam, toda florida, tudo aquilo e tal. E o camarada sentou-se ao meu lado. E eu perguntei-lhe, então, costuma vir aqui à igreja? Ele disse, não, eu estava a passar ali no jardim. E um senhor que lá estava com jovens convidou-me para vir aqui, para vir assistir a esta reunião. Disse ele, olha, prazer, sou eu que vou pregar e tal. Muito bem-vindo, eu sou pastor de uma outra igreja e tal. Olha, muito bem-vindo. Obrigado e tal. Logo a seguir, aí, 2, 3 minutos, depois aquele rapaz ter sentado ao meu lado, vem aquele irmão que era o porteiro que estava lá, chega-se ao pé dele, disse, olha, desculpe, mas o senhor não pode estar aqui dentro com esta rede. Lá se foi a campanha para o caraças. Certo? Lá se foi a campanha. O rapaz estava ao lado, né? Pirou-se logo, disse ok. Foi-se embora. Irmãos, a igreja precisa de descer aonde os outros estão. Claro, irmãos, eu nunca vou usar uma rede no meu cabelo. Vocês já me viram eu de rede no cabelo? Não. Mas não tem problema. Se vocês souberem de 500 pessoas com rede no cabelo, tragam. Eu ponho-vos na rua para eles virem para aqui assistir. Alô? Não tem problema. Eu não uso rede, não espero usar. Certo? Eu não espero usar. Não tem... Olha, vocês já viram o que era? Eu chegar aqui agora, não é assim? Com... cheio de tatuagens, né? Cheio de coisa e tal. Cheio aqui. Eu nem tenho pele para tatuagem. Isto não dava nem para pôr aqui um golfinho. Mas não tem problema nenhum. Tomara eu ter aqui 1000 pessoas com tatuagens na testa, nas orelhas. Não tem problema nenhum. Não gosto, não é uma questão de eu gostar. É uma questão de eu poder ir aonde os outros estão. Eu vou comunicar. Não perco identidade, nem perco os meus valores. Pô, não. Vou continuar a ser o que sou. Alô? Jesus, a partir do seu pedido, foi água, ele acabou por tocar nas necessidades básicas daquela mulher. Para bem, Jesus, veja bem, a sensibilidade de graça e de verdade. Jesus, quando ele fez o seu pedido, ele estava a fazer uma ponte e acabou por tocar nas necessidades daquela mulher, que era um vazio total espirituais e afetivas. Aquela mulher percebeu que havia necessidades espirituais porque ele disse, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais. Está a falar de quê? Desta água? Está a falar desta? Da água da vida. Ele mesmo, ele disse, eu tenho água da vida para te dar. Mas não era só isto, espera aí, olha, ouve. Não era só isto. Havia mais uma coisa que Jesus tinha para lhe dizer, que eram as suas necessidades afetivas. Jesus percebeu que aquela mulher tinha necessidades para além das espirituais, porque nós cristãos pensamos que as pessoas só têm necessidades espirituais. Mas Jesus deixou para o último lugar as necessidades afetivas daquela mulher. Sabe quais eram as necessidades afetivas daquela mulher? Ser amada. Já tinha tido 5 homens. E disse Jesus, olha, e agora aquele que tu tens não é teu. Muitas vezes, a história sentimental de uma pessoa, ouça bem, a história sentimental, emocional de uma pessoa
pode determinar a sua receptividade ao Evangelho. Porque nós às vezes desvalorizamos as necessidades emocionais e sentimentais das pessoas. Pensando nós que as pessoas só têm necessidades espirituais, só têm esse vazio espiritual. Mas sabe, Jesus, quando ele tocou nas necessidades emocionais e sentimentais daquela mulher, ele fez-la perceber que as suas necessidades não eram apenas espirituais, mas também eram emocionais e sentimentais. E aí ela reconheceu que aquele homem era profeta. E ao reconhecer que aquele homem que era profeta, ela disse: uau, espera aí, aqui está aquele que eu preciso na minha vida. E aí ela foi à água. E hoje, muitas vezes, nós dizemos: pastor, sabe, o que a igreja precisa é da palavra, o que a igreja precisa é da salvação, o que a igreja precisa de comunicar é a salvação, ir para o céu, ir o perdão dos pecados. Certo, irmão, tudo bem. Mas a igreja precisa de tudo isso, é verdade. Mas a igreja precisa também tocar nas necessidades emocionais e sentimentais das pessoas, para que elas percebam que a igreja é profeta. A igreja é transportadora de graça e de verdade. Os irmãos concordam comigo? A igreja, quando nós tocamos nisso, estamos a dar graça e a dar a verdade. E essa graça e a verdade é Jesus. Ele é Jesus. Quarto preconceito quebrado. Os judeus não comiam com os samaritanos, pois consideravam que estes não tinham cuidado com os rituais da purificação. Vocês sabiam que os judeus, quando comiam, eles lavavam-se todos? Eles não comiam nada sem se lavarem. Nada, tinham que se lavar primeiro. E, irmãos, e ainda dizem algumas pessoas que eu conheço, que conhecem os mais ortodoxos, o judaísmo mais ortodoxo, diz que ainda hoje é assim: eles lavam-se todos, tomam um banho e depois não tocam em nada. Em nada. Não tocam em nada para poder comer nada. E os judeus, por causa disso, eles não comiam com os samaritanos. Jesus não aceitava, ou seja, vamos pôr assim, Jesus, embora não concordasse com o procedimento das pessoas e daquela mulher, não significa que ele concordasse, mas ele aceitou aquela mulher. Ele recebeu aquela mulher. Ele poderia até nem aprovar, ele poderia não aprovar até a conduta dela, como vemos, e se ele não aprovou, ele disse: olha, tu já tiveste 5 maridos e tens agora um sexto que até nem é teu, é de outra. Mas isso não significa, correto, que ele não aceitasse. Tanto que aceitar que ele aceitou. E nós às vezes confundimos aceitação com aprovação. Irmãos, eu posso não aprovar. Eu posso não aprovar. Eu posso dizer assim: pai, olha, eu não aprovo isto. Mas eu aceito. Quando eu digo eu aceito, eu respeito. Correto? E quando eu digo eu respeito, eu não estou a dizer assim: olha, javarda para ir para o que tu quiseres. Não é isso. Eu vou transmitir graça e verdade, como Jesus fez. Jesus foi para aquela mulher a personificação de graça e de verdade. Tanto que ela depois teria dito: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. Ela sabia, apesar de samaritana, ela sabia o que era um profeta. Nós precisamos de saber diferenciar o que é aceitação e o que é aprovação. E às vezes há pessoas dos dois lados, quer de um lado, quer do outro, porque para um lado, certo, pensam que aprovação é aceitação. Do outro lado, pensam que aceitação é aprovação. E não, são coisas distintas. E vocês sabem, não é? Na minha casa, na minha filha, durante anos, a minha filha esteve afastada da igreja. A viver lá a vida dela, como vocês sabem. O facto de eu não aprovar o que ela fazia, não significava que eu não a aceitasse. Ela era minha filha.
Alô? Aquela era a casa dela. Eu não aprovava. Ela sabia que eu não aprovava. Mas eu aceitava, era a minha filha. Vocês estão a entender? Eu tenho autoridade para vos falar assim. Está correto? Eu tenho. Eu sei, por experiência própria, diferenciar aceitação de aprovação. Eu sei. Já vivi isto na minha casa. Alô? Quinto preconceito quebrado. Jesus, eu gosto desta. Epá, muito fixe. Jesus mudou a sua agenda por causa dos samaritanos. Diz que Jesus, aquela mulher, diz que aquela mulher foi a Samaria, entrou, começou a anunciar aos samaritanos. Ele disse, olha, eu conheço um homem que me disse tudo o que eu tinha feito. Aqueles já sabiam. Aqueles já sabiam. O que eles não sabiam é que havia um outro homem que sabia tudo, que me disse tudo o que eu tenho feito. Venham ver. E diz, sabe uma coisa? Diz que os samaritanos foram até lá. Uau! Vocês sabem o que aconteceu? Não se esqueçam que Jesus, eles estavam de passagem, certo? Eles estavam de passagem, não é? Eles estavam de passagem para ir para, desculpem, deixou a Judeia, foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria, ou seja, ele ia para a Galileia. Estava de passagem, certo? Ele estava de passagem. Mas diz que ele foi a Samaria, e vocês sabem quantos dias lá ficou? 2 dias. 2 dias. Ou seja, nós por vezes precisamos de mudar a nossa agenda. Nós somos muito inflexíveis com a nossa agenda. A igreja às vezes é muito inflexível com a sua agenda. E às vezes é necessário mudar a nossa agenda em função das necessidades das outras pessoas. Jesus fez isto. Jesus não foi uma pessoa inflexível, foi uma pessoa flexível. Perante aquelas circunstâncias, aquilo não estava, não estava na sua agenda. Correto? Mas ele fez aquele percurso para chegar lá e estar com os samaritanos. E diz a Bíblia, e é assim, eu vou ler, diz aqui, eu vou pedir à malta para subir, faz favor. Diz aqui assim, E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Primeiro, ouça bem, olha, veja. Primeiro, creram nele pela palavra da mulher que testificou. Ou seja, aquela mulher foi uma testemunha de Jesus lá em Samaria e diz que eles creram nele por causa da palavra da mulher. Que diz assim, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, fantástico, veja bem, depois daquilo tudo, o que aconteceu? Diz que os samaritanos foram ter com ele. Fantástico, extraordinário. Então, irmãos, extraordinário. Os samaritanos é que foram ter com ele. E olha, diz assim, olha, rogaram-lhe que ficasse com eles. Rogaram-lhe. Que bom, sabe, quando as pessoas reconhecem que nós fazemos pontos, que nós comunicamos, que nós estabelecemos conversas afetivas, quando nós tocamos na necessidade das pessoas, sabe, as pessoas vão rogar para nós ficarmos com elas. Nós temos a mania, nós temos o estigma da perseguição, nós temos o estigma que ninguém gosta de nós. Ninguém gosta de mim por causa do testemunho do Evangelho. Tretas. Certo? Tretas. Quando tu comunicas, quando tu entras e tocas na vida das pessoas, as pessoas vão rogar para tu ficares com elas. Entendes? Essa é a diferença. Nós temos o estigma, né? Nós pensamos que a perseguição faz de nós mais heróis, mais valentes, etc. Olha, alguns de facto são perseguidos, mas é de tanta estupidez, pá. São tão estúpidos, pá, que são perseguidos.
E acho bem, porque eu no lugar deles também os perseguia. Mas alguns eu fujo deles. Quando eu os vejo, piro-me logo para o outro lado. Precisamos mudar a nossa agenda. Alô? Diga lá comigo, precisamos mudar a nossa agenda. Precisamos de olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, na nossa família, no nosso prédio, na nossa escola, no nosso trabalho, nas ruas, com outros olhos. Precisamos, irmãos, enquanto igreja, enquanto pessoas, precisamos ter sempre a nossa agenda em aberto. Precisamos estar sempre atentos. Jesus estava atento às necessidades daquela mulher. Ele sabia que aquela mulher, para além de precisar da água da vida que ele tinha, ele sabia também que a única maneira que ele tinha de tocar na vida daquela mulher era falar-lhe acerca das suas necessidades sentimentais, afetivas. E agora veja como é que termina o texto. O texto termina assim. Muitos mais creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos. Ou seja, já não é pelo teu testemunho, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O mais importante não é o nosso testemunho. O nosso testemunho é a ponte. O mais importante é isto. Verdadeiramente sabemos que este é o Cristo, o Salvador do mundo. É para aí que aponta o nosso testemunho. O testemunho não é para ser famoso. O testemunho não é para ser conhecido. Não é? Que às vezes há pessoas que dizem assim: olha, há muita gente parva, cada vez mais parvos. Às vezes o meu testemunho, às vezes faz-me conhecido. Mas o meu coração não é que ele me faça conhecido. O meu coração é que o meu testemunho aponte para Jesus. Certo? E há pessoas que dizem, hoje em dia na comunidade evangélica, dizem, e tal, olha só, é a fama. Olha, sabe que Jesus foi procurado por causa da fama dos milagres. Ele não quis ser famoso. Os seus milagres, a sua mensagem é que tornaram-no famoso. E diz que muitos iam ter com ele. Não foi, o objetivo do seu coração não era ser famoso. Certo, irmãos? Mas olha, o meu objetivo é que ele seja famoso. O meu alvo é que Jesus seja famoso. O meu alvo é que Jesus seja conhecido em todas as nações. O meu alvo é que Jesus seja exaltado em todas as nações. Que seja pelo meu testemunho. Não tem problema, mas que ele seja conhecido. Que, como João Batista disse, que eu deixe e que ele cresça. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus.